próximo tipo de inibição que nós vamos estudar é a inibição incompetitiva. Eu acho um pouco estranha essa palavra incompetitiva, mas é assim que nós encontramos nos livros traduzidos do inglês para o português. Inibição incompetitiva. Na minha opinião, ficaria melhor se fosse inibição não competitiva. Basicamente, na inibição incompetitiva, o inibidor não compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima, mas o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Isso vai afetar, por exemplo, a velocidade máxima do processo enzimático. Então vamos lá à parte quantitativa. Vamos escrever aqui o nosso mecanismo. Então você tem lá o mecanismo de catálise enzimática, enzima mais substrato, dando enzima substrato, complexo, né? O complexo enzima substrato na segunda etapa, que seria a etapa lenta do mecanismo, produz, libera enzima livre mais o produto. Lembrando que estamos falando de inibição incompetitiva. Que na minha opinião ficaria melhor se colocássemos inibição não competitiva. Bom, como você tem então um inibidor ligando-se ao complexo enzima-substrato, nós temos uma constante de equilíbrio que é uma constante de estabilidade do complexo enzima-substrato-inibidor. Então aqui o complexo enzima-substrato-inibidor. Você tem então uma constante de estabilidade desse complexo, que eu estou chamando KI com apóstrofo. Aqui concentração enzima-substrato, concentração inibidor, e no denominador concentração enzima-substrato-inibidor. Fazer o balanço de massa aqui da enzima. Então a concentração total da enzima vai ser igual à concentração da enzima livre mais a concentração da enzima ligada ao substrato, do complexo enzima-substrato, mais a concentração da enzima formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Então, fica fácil você deduzir que a concentração do complexo enzima-substrato-inibidor é igual a, vamos ver, concentração enzima-substrato, concentração inibidor, sobre KI'. Então, a concentração total da enzima vai ficar igual à concentração da enzima livre mais a concentração do complexo enzima-substrato, que multiplica alfa'. E esse alfa' vai ser igual a 1 mais concentração do inibidor sobre essa constante KI. Vamos lembrar da constante Michaelis-Menten e podemos dizer que a concentração da enzima livre pela constante de Michaelis-Menten vai ser igual a Km sobre, deixa eu pensar aqui, enzima, substrato, vamos ver aqui em cima, né? Não estou com pressa hoje, né? Então vamos olhar aqui como fizemos, né? E lembrar porque que eu vou usar isto. Vejamos. Joia. A concentração do complexo da enzima vai ser igual a Km vezes a concentração da enzima substrato sobre a concentração do substrato. Porque nós estamos considerando Km como uma espécie de constante de equilíbrio de estabilidade do complexo enzima-substrato. Então, a concentração da enzima livre vai ser Km vezes a concentração do complexo enzima-substrato dividido pela concentração do substrato. Vamos lá onde é que nós estávamos. Será que nós perdemos aqui? E agora complicou. Vamos achar. Opa! Quase lá. Um pouquinho mais para baixo, né? Aí. Então, Km
concentração da enzima substrato sobre concentração do substrato. Então, substituindo aqui, a concentração total da enzima é igual a Km, que multiplica a concentração do complexo enzima-substrato sobre a concentração do substrato mais a concentração do complexo enzima-substrato, que multiplica alfa', que nós sabemos já o que é alfa'. Então, nós podemos deduzir que a concentração do complexo enzima-substrato vai ser igual à concentração total da enzima dividido por, vamos pensar um pouquinho, que tal? Km mais alfa', concentração do substrato, e aqui em cima concentração do substrato. Vocês concordam com isso? Lembrando que a segunda etapa é a etapa lenta da velocidade, então V igual K2, concentração do complexo enzima-substrato. Logo, a velocidade vai ser igual a K2 vezes concentração inicial da enzima, vezes a concentração do substrato, sobre Km mais alfa', concentração do substrato. Se vocês forem perspicazes, vão perceber que na presença desse inibidor, que inibe o processo enzimático através da inibição incompetitiva, a velocidade máxima vai ser menor do que se você tivesse o processo na ausência desse inibidor. Então a velocidade máxima vai ser igual a velocidade máxima dividido por alfa', se vocês forem perspicazes. Que nós podemos falar mais sobre essa equação e esse tipo de inibição? Vejamos, nós trabalhamos sempre com velocidades iniciais, então velocidade inicial, concentração inicial aqui do substrato, uma equação tipo Lineweaver-Burke, então o inverso da velocidade inicial vai ser igual, digamos que, vamos ver aqui, que tal alfa', deixa eu pensar aqui, alfa' sobre a velocidade máxima, mais Km sobre velocidade máxima, que multiplica 1 sobre concentração inicial do substrato. Então você vai ter, você pode esboçar os gráficos aqui de duplo recíproco dessa maneira aqui, 1 sobre V0 em função da concentração inicial do substrato. Então você fez experimentos, diversos experimentos variando a concentração inicial do substrato e mediu a velocidade inicial, primeiramente sem inibidor e depois na presença desse inibidor. Se a inibição for uma inibição incompetitiva, então você vai ter retas com o mesmo coeficiente angular. Opa, essa última não ficou boa. Retas com o mesmo coeficiente angular, portanto paralelas, mas que variam o coeficiente linear. Então você poderia dizer assim que alfa' igual a 1 aqui, que tal alfa' igual a 1,5 e aqui alfa' igual a 2. Lembrando que alfa' é igual a 1 mais concentração do inibidor sobre K e'. Obviamente, se você não tem inibidor, alfa' vai ser 1 e você vai ter simplesmente essa reta aqui. Se você vai adicionando inibidor, então a alfa' vai aumentando, então nesse sentido aqui aumenta a concentração do inibidor. E para esse tipo de inibição, a introdução do inibidor vai resultar simplesmente numa mudança do coeficiente linear desse gráfico tipo duplo recíproco. Próxima aula vamos terminar esse assunto de inibição, falando da inibição mista e resolvendo pelo menos um problema. Até lá!